Olá, bom dia para você. 9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a esse giro pelas principais notícias. Nós estamos ao vivo e eu já abro a edição de agora, das 9, com a notícia, um destaque que, contrariando os interesses da população com base na pesquisa do Datafolha, o Senado Federal aprovou ontem à noite a criação de mais 18 vagas de deputados federais no Brasil. O custo ao nosso país será de 150 milhões de reais por ano. Com a aprovação pelo Senado Federal da medida que altera a composição da Câmara dos Deputados, aumentando de 513 para 531 o número de parlamentares, o impacto no orçamento vai ser de aproximadamente 150 milhões de reais por ano, valor superior ao orçamento previsto para o Ministério do Empreendedorismo em 2025, fixado em 132 milhões. Com os mandatos de 4 anos, os novos parlamentares somariam um custo estimado de 600 milhões de reais ao longo de uma legislatura completa. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados com 270 votos favoráveis e 207 contrários. Apenas 4 partidos, PSOL, Cidadania, Novo e Rede, votaram integralmente contra o projeto. Segundo a direção-geral da Câmara, o aumento das vagas não exigirá ajuste no orçamento da casa, estimado em mais de 64 milhões de reais por ano para absorver as novas despesas. O órgão afirma que o teto de gastos será mantido. Entretanto, o mesmo não se aplica às assembleias legislativas estaduais. A Constituição determina que o número de deputados estaduais seja proporcional à representação federal e, com o aumento de cadeiras na Câmara, 30 novos assentos seriam criados nos legislativos estaduais, gerando um impacto financeiro adicional de 85 milhões por ano. Desse montante, 56 milhões seriam destinados a verbas de gabinete, 16 milhões a cotas parlamentares e 13 milhões a salários. O Mato Grosso lideraria os gastos com uma elevação de 22 milhões anuais. Amazonas, com 17 milhões, e Rio Grande do Norte, com 15 milhões, aparecem em seguida na lista dos estados com maior impacto. Segundo decisão do STF, a redistribuição de cadeiras deveria ocorrer com base no censo de 2022. 7 estados, como Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, correm o risco de perder representantes, enquanto outros 7, incluindo Amazonas, Goiás e Minas Gerais, teriam aumento. Contudo, o projeto aprovado pela Câmara, articulado pelo presidente da Casa, Hugo Mota, garante que nenhum estado perderá assentos. Além disso, estabelece critérios específicos para a atualização futura das bancadas, como o uso exclusivo de dados auditados do censo, validados pelo Tribunal de Contas da União e passíveis de questionamento judicial. A Constituição Federal estabelece que nenhum estado pode ter menos de 8 deputados e que o mais populoso, São Paulo, deve ter no máximo 70. Essas regras permanecem vigentes, mesmo com as revisões periódicas que poderão ocorrer com base nos novos parâmetros. O aumento do número de cadeiras no Congresso gerou reações negativas em diversos municípios. Câmaras municipais de cidades como Novo Hamburgo e Vacaria, ambos no Rio Grande do Sul, e Rio dos Cedros, em Santa Catarina, manifestaram repúdio à proposta. E a tabela de desconto do imposto de renda foi atualizada. Atenção, a Câmara dos Deputados votou também ontem à noite o projeto que aumenta para R$ 2.428 a faixa salarial sem qualquer desconto. Na prática, houve um aumento de apenas R$ 169. Como a tabela funciona em efeito cascata, vai afetar os salários mais altos, mas em níveis ainda menores. A votação do projeto foi de maneira simbólica, sem identificação do parlamentar. E olha, agora falando de saúde, a cobertura vacinal contra a gripe continua abaixo do ideal planejado pelo Ministério da Saúde. Apenas 40% dos brasileiros tomaram o imunizante contra a influenza. Segundo dados do Ministério da Saúde, os estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Maranhão e Goiás são os que têm os percentuais mais abaixos do país. Entre pessoas com 60 anos ou mais, crianças de até 6 anos e gestantes, considerado o grupo prioritário, os números ficam abaixo dos 40%, longe da meta da pasta. No Rio de Janeiro, estado com menor índice do levantamento dentro do grupo prioritário, as gestantes são as menos vacinadas, com 27%, seguidas pelas crianças com 35% e pelo
pelos idosos com menos de 45%. A meta planejada pelo órgão é alcançar 90% em todo o território nacional, mas esse número está longe do ideal. Nos primeiros 5 meses do ano, as mortes causadas pelo vírus da influenza mais do que dobraram. Só na capital de São Paulo foram 175 óbitos. No último balanço divulgado pelo site oficial da Pasta da Saúde, a cidade paulistana lidera o ranking de vacinação entre os estados. Mais de 8 milhões de pessoas tomaram ao menos uma dose. Porém, o número de outras doses não chega a 1 milhão. Nos municípios paulistas, o esquema foi ampliado para toda a população acima dos 6 meses. Em 2025, o imunizante foi incorporado ao calendário básico de vacinação, de acordo com o órgão da saúde. Com o início do inverno, a circulação do vírus aumenta e a Secretaria Estadual de Saúde recomendou aos grupos prioritários que se vacinem o quanto antes, já que eles são mais suscetíveis a ter uma reação mais grave da doença e com risco de morte. Para tentar conter o contágio, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo intensificou os esforços para elevar os índices de vacinação por meio de campanhas em terminais de ônibus e estações do metrô e da CPTM. Importante se proteger e se você ainda não tomou a sua vacina, corra no posto de saúde mais próximo da sua casa. Eu fico por aqui, mais notícias você confere dentro de 1 hora na edição das 10 ao vivo. Até já!